Uso de IA em pesquisa acadêmica. Professor Glauber Santiago. Unidade 2. Inteligência artificial na jornada da pesquisa acadêmica e científica. O termo pesquisa possui variados significados, como dizem Mert e Page. A palavra pesquisa é amplamente utilizada na comunidade em geral para se referir a qualquer atividade que busque informações ou, talvez, novos conhecimentos para um indivíduo. Por exemplo, alguns podem descrever sua investigação sobre qual aparelho de televisão ou carro deveriam comprar como pesquisa. Um estudante escolar pode fazer um trabalho sobre, digamos, a geografia física do Tibete, durante o qual o aluno pesquisaria o tópico, significando que o aluno adquiriu novos conhecimentos sobre ele. No entanto, nenhum desses dois exemplos acrescentaria algo ao banco de conhecimentos do mundo. Ou seja, pensamos na pesquisa acadêmica, científica, como de impacto geral em termos de conhecimento da humanidade. A pesquisa acadêmica, em seus níveis iniciais, é como um exercício para a formação de um pesquisador de fato, ou seja, um trabalho de conclusão de curso pode ter uma contribuição diminuta. Já uma tese de doutorado busca trazer algo realmente novo a esse banco de conhecimentos da humanidade. Na presente unidade, veremos como um pesquisador pode se beneficiar com ferramentas de IA. Nosso pesquisador pode ser um estudante de graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Ou um pesquisador profissional, o que inclui um professor universitário em sua atuação nessa área. As atividades típicas de um pesquisador, em geral, podem ser organizadas da seguinte maneira: 1. Planejamento e preparação. Entender editais, elaborar projetos e solicitar financiamento. 2. Fundamentação teórica. Fazer revisão de literatura, formular hipóteses, formular questões de pesquisa e formular justificativa. 3. Estruturação metodológica. Elaborar uma metodologia para a pesquisa e fazer o desenho da pesquisa. 4. Considerações éticas. 4. Considerações éticas. Elaborar TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e tramitar projeto em comitê de ética. 5. Coleta de dados. Coletar dados, questionários, entrevistas, observações, experimentos, simulações, estudos de caso, etc. 6. Análise e interpretação. Analisar dados e interpretar os resultados. 7. Divulgação e comunicação. Elaborar publicações, fazer apresentações e ter engajamento com o público. 8. Colaboração e avaliação. Fazer colaboração, avaliar trabalhos e avaliar projetos. O que se verifica é que, atualmente, a IA pode auxiliar em todas essas atividades de forma mais ou menos intensa. Diggs apresenta um quadro interessante que mostra como a IA pode auxiliar na escrita de uma tese de doutorado. Vide quadro 2. Quadro 2. Assistência à escrita da tese por IA. Componente: revisão da literatura. Ferramentas e algoritmos de IA. Processamento de linguagem natural. Algoritmos de aprendizado de máquina. Benefícios: automatização da revisão de literatura economiza tempo e identifica estudos relevantes. Outro componente: análise de dados. Ferramentas e algoritmos de IA. Algoritmos de aprendizado de máquina. Benefícios: automatização da análise de dados demorada. Componente: redação e edição. Ferramentas e algoritmos de IA, processamento de linguagem natural, algoritmos de aprendizado de máquina. Benefícios: melhora a gramática e a estrutura da frase e o estilo de escrita, economizando tempo para falantes não nativos de inglês. Componente: futuras inovações. Processamento de linguagem natural para revisões automatizadas de literatura. Chatbots para feedback personalizado e assistentes virtuais
de pesquisa para análise de dados. Benefícios: redução do tempo e esforço, feedback personalizado, auxiliando na análise de dados. Último componente: ética e integridade. Ferramentas e algoritmos de IA, dados imparciais e representativos. Benefícios: garante o uso ético da IA, promove a integridade acadêmica e previne má conduta acadêmica. Segundo Davidson, etc. e tal, a relevância do ChatGPT para a pesquisa acadêmica está em sua capacidade de auxiliar pesquisadores a produzir resultados e escrita de melhor qualidade. Ele é capaz de discernir padrões que, ocasionalmente, são difíceis para o cérebro humano, possibilitando contribuições novas e mais valiosas para o conhecimento. Os autores ainda salientam os benefícios para os pesquisadores não falantes nativos de inglês em relação à escrita. Eles continuam dizendo que a IA ajuda a assimilar e analisar grandes volumes de literatura e transcrever e traduzir e extrair citações de entrevistas. IA sugerir rascunhos de texto. Nesse ponto, eles questionam se a inteligência artificial deve ser creditada como coautora ou mesmo autora principal de um artigo acadêmico quando, em algum caso, ela de fato houver desempenhado esse papel na pesquisa ou na escrita, mas não chegam a nenhuma conclusão sobre o tema. A seguir, iremos retomar cada uma das atividades típicas do pesquisador e indicar sugestões simples de uso de IA para essas tarefas. 2.1 Planejamento e preparação. 2.1.1 Entender editais. O pesquisador ou pretendente a pesquisador necessita entender editais para ter seu projeto aceito em programas de pós-graduação, agências de fomento, etc. Muitos destes editais possuem dezenas de páginas que devem ser lidas com atenção para que a proposta a ser elaborada atenda bem ao edital. Por exemplo, posso copiar um trecho de um edital de um programa de pós-graduação que fale sobre as linhas de pesquisa e solicitar ao ChatGPT ou similar elaborar um quadro com o foco de cada linha, tema e eixo, tornando o meu entendimento desse item melhor. 2.1.2 Elaborar projetos. Após entender um edital, o pesquisador necessita elaborar o projeto, e a IA pode auxiliar fornecendo ideias, sugerindo metodologias, títulos, temas, quadros, imagens ilustrativas, dando feedback sobre o projeto, etc. Por exemplo, antes de um pesquisador enviar seu projeto a um órgão de fomento, ele pode passar um checklist, lista de verificação, a uma IA, como o ChatGPT, junto desse projeto para que ela verifique como está o projeto. Isso possibilitará ao pesquisador o aprimoramento de sua proposta. 2.1.3 Solicitar financiamento. A parte de solicitar financiamento geralmente é componente do próprio projeto, porém, destacamos aqui a grande utilidade do uso da IA para gerar justificativas para a aquisição de um item. Por exemplo, sou da área de música e pode escapar aos meus interesses intelectuais saber descrever a importância da aquisição de uma estante de partituras para um projeto que envolva seu uso. Aliás, é até tedioso ter que explicar algo tão banal. Todavia, no edital, pode constar essa necessidade de explicação. 2.2 Fundamentação teórica. 2.2 Fazer revisão da literatura. A revisão da literatura é uma das mais complexas partes da pesquisa, pois envolve tempo, dedicação, organização, raciocínio, capacidade de síntese, etc. Os recursos digitais, incluindo aqueles com IA, podem facilitar muito e mesmo viabilizar vários trabalhos. Vide algumas possibilidades de uso. 1. Um texto que está em um livro físico pode ser digitalizado por OCR, ao invés de digitação à mão, ou pode ser ditado por voz pelo usuário.
Em seguida, pode ser utilizada uma IA para conferir a ortografia do texto e as pontuações, que podem vir com problema da transcrição ou do processo de OCR. 2. Uma IA pode traduzir textos dos mais variados idiomas. 3. Existem ferramentas próprias para realizar buscas de referências, como SciSpace, em que você escreve um tema ou frase e elas fazem uma busca esperta, inteligente, não só pelas palavras-chave, mas pelos conceitos em si. As figuras 4 e 5 fazem uma comparação com os resultados obtidos de uma pesquisa na plataforma Scopus, sem uso de IA, e no SciSpace, com o uso de IA. Foi pesquisada a frase corrida de bigas na antiguidade. Então, o texto apresenta a figura 4, chamada corrida de bigas na antiguidade sem IA. Como resultados, temos 0 resultados. E já na figura 5, nós temos corrida de bigas na antiguidade com IA. E como resultado, nós temos um texto informativo que fala sobre esse tema e uma série de artigos encontrados. Como se pode ver, no Scopus tivemos 0 resultados. Já no SciSpace, ele elaborou um texto baseado em diversos artigos encontrados e apresentou esses artigos com alguns comentários, todos em português, por mais que os artigos estivessem em outros idiomas. 4. Analisar referências por meio de IA pode ser útil. Por exemplo, é possível utilizar alguma IA de acesso à internet, como o Perplexity, para fazer uma apreciação geral de uma referência. Vide o exemplo na figura 6, na qual é indicado a IA que comente a referência e ela responde com um comentário. Figura 6, Perplexity comentando sobre uma bibliografia. 5. Formatar referências bibliográficas. Pode ser muito facilitado por uma IA. Imagine que você está com um artigo no computador e necessita escrever suas referências nas normas da ABNT. Bastaria copiar o seguinte conteúdo, figura 7, e depois pedir ao ChatGPT para formatar de acordo com as normas da ABNT. Neste caso, é importante lembrar que em 2023 ocorreu uma atualização da norma brasileira para informação e documentação, citações em documentos, apresentação. Ou seja, a IA pode até desconhecer esta atualização. Figura 7. Captura de tela de um trecho inicial de um artigo. Eis a resposta da IA. Observe que mesmo assim é necessário o pesquisador conferir e fazer os ajustes necessários, porém, já ajudou bastante na formatação. 6. A IA, obviamente, pode auxiliar em muito na elaboração de fichamentos de textos. É bastante fácil de utilizar, basta copiar e colar o trecho e solicitar à IA que elabore um fichamento. Como exemplo, irei utilizar este mesmo material didático, solicitando que o ChatGPT elabore um fichamento da unidade 1. O resultado foi o seguinte. Quais os cuidados que o pesquisador deve ter no caso desses fichamentos? 1. Você, como pesquisador, deve ter o cuidado de ler o texto original para garantir a integridade das informações e de seu aprendizado. Esse amadurecimento será fundamental para o prosseguimento de sua pesquisa. 2. Eventualmente, a IA pode errar, escrevendo inverdades. Na verdade, quem erraria é você. Não culpe uma máquina por uma responsabilidade que é sua, ou seja, a autoria, a consciência e o raciocínio. 3. Você deve ter cuidado ao manusear o texto gerado para garantir sua própria autoria no processo e ainda referenciar o autor utilizado, com as devidas citações indiretas ou diretas. Uma dica é utilizar cores diferenciadas no seu processo de produção para garantir que todo o texto gerado por IA seja substituído, conferido e ou ajustado.
2.2.2 Formular questões de pesquisa. A formulação de questões de pesquisa é uma tarefa que exige criatividade e capacidade de síntese sobre o que se pretende pesquisar. A IA pode ser bastante útil nesse caso, seja com meras sugestões ou até no aprimoramento de questões já elaboradas. Como exemplo, vamos imaginar uma pesquisa sobre corrida de bigas na antiguidade. Irei utilizar o Claude, mas pode ser outra IA. A figura 8 mostra a interação. Figura 8. Conversa no Claude sobre questão de pesquisa. 2.2.3 Formular hipóteses. A formulação de hipóteses a serem testadas está presente em vários tipos de pesquisa. É uma tarefa que exige criatividade e embasamento e, dependendo da complexidade de seu tema de pesquisa, a IA pode ajudar. Como exemplo, vamos continuar com as bigas. Escolhi a sugestão 2 de questão de pesquisa indicada anteriormente. Com alguns ajustes ficou assim. Como as corridas de biga na antiguidade eram organizadas e regulamentadas no Império Romano e em outros lugares? Agora, continuando com o Claude, irei solicitar uma ideia de hipótese. Vide a figura 9. Figura 9. Conversa no Claude sobre uma hipótese. 2.2.4 Formular justificativa. Assim como nos itens anteriores, a IA pode gerar ideias de justificativas. Continuando na mesma toada, eis a resposta do Claude para o item. Agora, cabe ao pesquisador o discernimento sobre se essas justificativas possuem lógica e embasamento. Um dos grandes perigos da IA é a geração de falsas informações. Então, é fundamental que o pesquisador garanta a veracidade dos fatos e ideias. Por exemplo, eu não sou da área de jornalismo, então não tem como eu validar essas justificativas, pois podem ser totalmente inadequadas. Portanto, eu vejo toda essa conversa com Claude e com outras IAs como um auxiliar de criatividade e não como fonte de dados. 2.3 Estruturação metodológica. Antes de comentarmos sobre como as IA podem auxiliar nesse momento da pesquisa, pode ser importante diferenciar metodologia de pesquisa de desenho da pesquisa. Para Galao, o desenho da pesquisa refere-se ao plano geral ou estrutura de um estudo, enquanto a metodologia da pesquisa se refere às técnicas e aos procedimentos específicos usados para coletar e analisar dados. Vamos a cada caso. 2.3.1 Elaborar uma metodologia para a pesquisa. Uma IA normalmente é treinada com muitos dados relativos a metodologias de pesquisa. Dificilmente uma pessoa de uma área que não seja a própria metodologia de pesquisa domina todos os tipos de metodologias possíveis. E, no caso do estudante, esse domínio é ainda menor, possibilitando um amplo uso da IA. Vamos a um exemplo, agora utilizando uma IA que não ganhou muito destaque inicialmente, mas que pode ser útil. Trata-se do Bard. Nota de leitura. Atualmente, o nome não é mais Bard. Ele agora se chama Gemini ou Gemini. Continuando a leitura. Veja a nossa conversa. Uma vantagem do uso de IA para fornecer esse tipo de contribuição para a pesquisa é que não se trata de um texto em si, e sim de ideias de procedimentos. O pesquisador poderá explorar inúmeras ideias livremente antes de optar pela sua estratégia. Ele poderá ver sua pesquisa de forma prévia antes de se aventurar em algo que, se for ruim, poderá gerar inúmeros prejuízos financeiros, temporais e até éticos. 2.3.2 Fazer o desenho da pesquisa. Para o mesmo exemplo anterior, vejamos como o Bard, no caso Gemini, responde agora sobre o desenho da pesquisa. Vídeo quadro 3. Quadro 3, resultado do Bard, agora Gemini, sobre o desenho da pesquisa de exemplo.
O que deve ficar claro para você até este momento é que qualquer uma destas inteligências artificiais poderia ser utilizada para gerar esses textos e quadros, umas melhores que outras. Utilizei até o momento o ChatGPT, o Claude e o Gemini, apenas para mostrar a variedade delas. Em sua prática, o ideal é experimentar todas elas para saber sobre o potencial de cada uma, inclusive comparando as respostas. 2.4. Considerações éticas. Durante a realização de uma pesquisa, um requisito fundamental são as considerações éticas. Não iremos aqui debater esse tema, pois é bastante amplo e escapa aos nossos objetivos desse material. Vamos apenas apresentar como a IA pode ajudar no TCLE e na tramitação em comitê de ética. 2.4.1. Elaborar TCLE, termo de consentimento livre e esclarecido. Uma IA como o ChatGPT pode facilmente criar um TCLE baseado nas informações que você indicar, ou mesmo adaptar algum padrão que sua instituição preveja. 2.4.2. Tramitar projeto em comitê de ética. Em termos de tramitação, a IA poderia apenas auxiliar no checklist de um projeto antes do envio e em momentos de necessidade de revisão do projeto. 2.5. Coleta de dados. Coletar dados por meio de questionários, entrevistas, observações, experimentos, simulações, estudo de caso, etc., pode ser desafiador. Necessita de muita organização e experiência do pesquisador. Uma IA pode auxiliar em ambos os aspectos. Podemos utilizá-la, por exemplo, para testar questionários. Vamos a um breve teste utilizando uma IA bastante interessante para conversar, chamada Character AI. Você está lembrado de Talos, o gigante da mitologia grega? Vamos à aventura. Vejam meu diálogo travado no Character AI com o avatar desta IA chamado Napoleão Bonaparte. Esse teste de um questionário pode ser útil para verificar se as respostas serão eficientes para as fases posteriores da pesquisa. Obviamente, não é para utilizar as respostas como dado de pesquisa, é apenas um teste. Uma aplicação mais importante é utilizar a IA para ajudar na elaboração de questões, sempre lembrando que você é quem deve realizar sua redação e ter o total controle de sua pesquisa. Mas a IA pode elaborar instrumentos de coleta de dados bastante interessantes que garantam que sua questão de pesquisa seja respondida. Faça testes, converse com a IA. O ChatGPT parece mais hábil nessa tarefa. 2.6. Análise e interpretação. 2.6.1. Analisar dados. Dependendo dos tipos de dado, uma IA como o ChatGPT pode ser útil, mas cuidado, elas podem cometer erros, inclusive, principalmente de cálculo. Não pense que por ser um computador, ele é bom de cálculos. Essas inteligências artificiais generativas de texto buscam em textos as referências para seus resultados, não são calculadoras ou planilhas eletrônicas. Irei dar alguns exemplos de aplicação na análise de dados coletados de uma entrevista semi-estruturada. 1. Solicite a IA que busque as respostas objetivas às suas questões no interior da entrevista de um sujeito prolixo. 2. Solicite que a IA organize em tópicos as falas dos entrevistados. 3. Solicite a IA que compare as ideias dos sujeitos. Lembre-se que todos os resultados gerados pela IA devem ser conferidos por você para garantir que são reais. 2.6.2 Interpretar os resultados. Em relação à interpretação dos dados, vamos prosseguir com a ideia da entrevista do item anterior. Você poderia solicitar à IA que interprete os dados analisados conforme algum critério, teoria ou referência. Irei exemplificar com uma comparação absurda entre as características de Talos, que citamos na unidade 1, e o depoimento ficcional do personagem de Tolstói, epígrafe da unidade 1, buscando relação entre eles.
Veja a seguir a conversa que tive com o ChatGPT. Como podemos notar nesse experimento, a capacidade do ChatGPT de comparar conceitos e textos é interessante. Em uma situação real, serviria para comparar as falas dos entrevistados com algum conceito-chave abordado na revisão bibliográfica, por exemplo. 2.7 Divulgação e comunicação. 2.7.1 Elaborar publicações. Uma das fases de atuação do pesquisador ocorre no momento de elaborar publicações. As IA podem ser muito úteis para resumir conteúdos, o que é muito importante no momento de transformar uma monografia em um artigo, por exemplo. Além disso, existem IA como o SciSpace, que formatam artigos automaticamente para alguns padrões de revistas. 2.7.2 Fazer apresentações. Uma IA pode facilmente auxiliar no estabelecimento de conteúdos de slides para apresentações. Além disso, alguns sites, como o Canva, possuem interfaces com IA que facilitam a geração de apresentações. Outra possibilidade é o uso de geradores de imagens para ilustrações, como o DALL-E. A figura 10 foi criada nessa IA a partir do seguinte prompt: crie uma imagem com um pesquisador utilizando inteligência artificial para escrever seu artigo. Utilize um estilo de cartoon dos anos 1970. Figura 10. Ilustração de IA auxiliando na pesquisa. 2.7.3 Ter engajamento com o público. Cada vez mais o pesquisador e o mundo acadêmico como um todo têm tido a necessidade de divulgar os avanços científicos com a sociedade em geral. Um ótimo exemplo disso é abordado no artigo Utilização do recurso hipermediático vídeo em periódicos científicos, estudo do Journal of Visualized Experiments, JOVE. A figura 11 apresentada no artigo ilustra recursos hipermediáticos que podem ser utilizados em periódicos científicos. Figura 11. Recursos hipermediáticos que podem ser utilizados em periódicos científicos. Nesse contexto de disseminação, algumas revistas, inclusive, têm possibilitado que os autores anexem algum vídeo de divulgação junto ao artigo. É possível a utilização de IA na elaboração de roteiros de vídeo e de material de divulgação científica. O próprio Canva possui recursos interessantes para isso. O YouTube já tem realizado traduções automáticas de vídeos, e a tendência é que cada vez mais as IA gerem possibilidades de o pesquisador ter algum engajamento com o público. 2.8 Colaboração e avaliação. Muitas vezes o pesquisador atua em colaboração com outras pessoas. É possível utilizar recursos de IA para facilitar essa comunicação. Por exemplo, poderíamos utilizar a IA Luzia para transcrever áudios diretamente no celular, no aplicativo WhatsApp. Nota de leitura. Atualmente o aplicativo Luzia não está mais em funcionamento, mas devem existir outros aplicativos disponíveis no mercado. Continuando a leitura. No caso de parceiros que não falam uma língua comum, a facilidade de tradução dos áudios e textos no aplicativo possibilita o diálogo. As atividades de avaliação de trabalhos e projetos também podem fazer parte das tarefas de um pesquisador, mas iremos comentar sobre elas na unidade 3, quando falarmos dos membros de bancas de avaliação.